A política mundial e a política brasileira está um caos. Crise mundial do capitalismo, o imperialismo colocando suas garras para o mundo todo e para a América Latina. No Brasil, a ascensão da direita com o conservadorismo em alta e, ao mesmo tempo, uma disputa interna dentro do campo da direita para ver quem vai comandar e quem vai dirigir a direita no próximo período. É o que a gente está vendo entre a velha direita e a nova direita. E na esquerda também, grandes problemas. Uma indefinição num projeto político claro, uma disputa interna em partidos para ver quem comanda o partido, qual direciona, se participa ou não do governo Lula e como participa. Ou seja, o mundo cada vez mais complexo. Para entender a realidade, nós precisamos de um método, gente. Não tem como tu caminhar nessa complexidade toda desatento. Tu precisa estar atento, organizado e com um método. Eu convido vocês a assistir o que vem aqui. Então, pessoal, chegou a síntese do processo. Vejam, a partir do teu objetivo, vejo toda a análise de conjuntura, toda a análise de uma perspectiva que tu vai querer construir algo, tem que ter um objetivo para ação. Não é uma análise só para descrever. Análise de conjuntura como prática de transformação tem que ter um objetivo. Por quê? Porque do objetivo nasce o objeto. O objeto, o contexto e os agentes. Aí nós vamos desmembrar o objeto, vamos analisar ele, quais são as perspectivas, o que tem, qual é o contexto histórico dele. Dentro disso nós pegamos, vejam, os agentes, e dentro dos agentes nós vamos pegar todos os agentes, esquerda, direita, todos os que tem no processo, e vão também analisar o seu contexto histórico. Vejam, esse processo é muito importante. A cada passo que tu vai dando, vai ficando mais complexa a tua análise. Então, primeiro tu tem um objetivo, daqui tu detectou o objeto. Tá, eleição. Do sindicato. Bom, então agora nós vamos pegar o seguinte, quais são as forças? Quem são essas forças políticas? Tu vai construindo, vai analisando, vai aprofundando para construir de novo uma análise mais profunda. Aí nós vamos para as particularidades, e vocês lembram que as particularidades têm um contexto mais geral, mais estrutural, e elas vêm do contexto histórico. Né? Entender o capitalismo brasileiro, entender como ele veio e se estruturou em cima da mão de obra escravizada e outros elementos, todas as configurações, por que existe o agronegócio com tanta consolidação, com tanta força política e econômica. Então vão aí os acontecimentos que pode estar numa análise ou não, tem que cuidar para não ser uma coisa, se apegar demais a qualquer bobagemzinha, ou então fechar os olhos para algo importante. Então assim, tem que ver, sempre ter a maturidade política que vai te dar condições para isso. A correlação de forças, por óbvio, a gente sempre tem que ter esse contexto do que é o poder, quem está vinculado ao poder, quem tem luta, e os tipos de poder, né, gente? Vamos lá. Tem a questão institucional, mas tem também o poder político, mas tem também o poder que eu trouxe aqui, que é o poder de mobilização, que é importante, que os movimentos sociais têm. Ele pode não estar numa estrutura de poder, mas eles têm condições de mesmo, e o exemplo que eu dei foi nós ter aprovado, mesmo num congresso hostil, conseguimos aprovar a isenção do imposto de renda. Ninguém imaginava isso, até 5 mil, lembra disso? Aquilo ali mostra que o povo na rua consegue construir coisas. A questão da subjetividade, gente, a subjetividade para mim ela é fundamental. As condições objetivas estão dadas há muito tempo, e elas não são suficientes para nós conseguir ganhar a maioria do povo ainda. Eles acham que o capitalismo é um sistema bom, eles entendem que esse é o estágio superior da sociedade, a organização social, e a gente tem que mostrar que não é. Então, para mim, esse é um elemento fundamental. E nós vamos ter que analisar daí nesse processo os riscos e oportunidades e construir cenários. Mas isso vale a pena fazer? Não vale? Opa, recue, preserva o quadro aqui. Não, vamos para o palco, vale a pena. Todo esse processo vai te estruturando, vai te organizando e te dando condições para tu tomar as decisões políticas. E, por fim, tu combina num plano de ação. O plano de ação é para conquistar o objetivo lá no início. Vejam, é um círculo hemenêutico e dialético que tu vai analisando, vai aprofundando, vai tirando os elementos, porque daqui tu decompôs. E agora, aqui no final, no plano de ação, tu vai reconstruir o todo. Então vejam, tu tem o teu objetivo, tu desconstruiu, tu desmembrou, e aí depois tu foi vendo, analisando, e agora tu constrói o todo de novo. E quando tu constrói o todo, é muito mais rico, porque cada elemento que tu fez, tu aprofundou ele. Então não é a mesma coisa quando tu iniciou a análise. E esse é o fundamental, é para isso, é para transformar. Então a gente, dentro desse processo político, dentro desse processo filosófico, dentro desse processo que é
o ser social, atuar nos seus espaços de atuação, construindo e se construindo. A análise dialética, a análise materialista, a análise de conjuntura, como prática de transformação, tem esse objetivo: dar mecanismo, dar método para a gente afastar as paixões e conseguir caminhar no mais próximo da realidade possível. Essa é a síntese do nosso método, e vocês viram que é um método qualificado, vocês viram que vocês analisando, caminhando com ele, vocês vão ter capacidade e condições de contribuir onde vocês atuam da melhor forma possível. Nós encerramos aqui esse processo do método. O que você acabou de assistir foi um pedaço da parte final da aula de conclusão do curso Análise de Conjuntura como Prática de Transformação. A ideia é foi sistematizado um método. Esse método, veja, o curso tem 2 horas, ali são só 4 minutos, eu separei só 4 minutos, porque nesses 4 minutos eu faço uma super síntese do que a gente passou por todo o curso, durante 2 horas. Qual é a ideia? O curso, na verdade, inicia com os princípios, eu apresento os princípios desse método, que é a totalidade, que é a historicidade e a contradição. Não dá para se entender nenhum fenômeno analisando ele de forma isolada, não dá para entender nada do que está acontecendo sem analisar o processo histórico, sem analisar as contradições que existem no bojo de cada fenômeno analisado. Esse método tem 3 pressupostos, quais sejam: a partir de Marx, nós fazemos a história, mas a fazemos com algumas condições, com circunstâncias previamente construídas, com circunstâncias dadas. A partir também de Paulo Freire, que entende que a gente pode conhecer a realidade e, conhecendo-a, transformar essa realidade, a gente faz esse processo dialético entre entender a realidade como ela é, entender a complexidade do que está dado, mas também, a partir desse entendimento, transformar. E o terceiro pressuposto é que todos nós, gente, temos como contribuir com a transformação, para contribuir na nossa situação política, nos partidos políticos, nos movimentos sociais. Na universidade, em todo o espaço que a gente atua, eu tenho essa compreensão, e por isso estou apresentando esse método para mais pessoas se apropriar e contribuir, qualificar a ação política de todos, que entenderem que vale a pena se qualificar para interferir de forma mais qualificada nos espaços sociais que atuam. O método, então, é um método de decomposição. Eu parto de um objetivo e as aulas vão sistematizando, os blocos vão sistematizando isso, como eu chego no objeto de análise, a partir do objetivo, depois eu vou para o processo histórico, depois eu vou para os agentes políticos, depois eu vou para as particularidades, depois eu vou para as questões específicas, depois vamos para a correlação de forças e assim por diante. Vou passando, são 10 elementos que eu destaco, analisando e construindo, secando, dando exemplos de como se faz, para a gente ir chegando a aprender. Eu não faço análise de conjuntura, eu ensino a fazer análise de conjuntura nesse processo, com esse método. Tem uma apostila junto, uma apostila que ficou muito boa, analisando, passando por todo o processo de construção. No final da apostila eu tenho uma espécie de guia de como fazer análise ali e tal, quais objetos destacar, como chegar no objeto, como chegar no contexto histórico e tal, para ficar mais fácil para depois vocês fazerem em casa. Tem um glossário também com os conceitos mais importantes que são usados e também os conceitos que não são usados, mas ajudam a compreender os que são usados na aula. Então esse curso é mais dinâmico, eu estou de pé, eu uso o quadro aqui. Vocês não estão vendo, mas ele está aqui no meu lado direito. É onde eu faço, usando o quadro branco, onde eu faço todas as exposições. Então, gente, é isso. A ideia é vocês conhecer o método, se apropriar dele para atuar de forma mais qualificada. Vocês vão sair num outro nível, num outro patamar. Quem quiser fazer esse curso vai sair num outro patamar de capacidade de análise política, muito mais complexa, onde tu pega o todo, decompõe o todo e depois reconstrói uma visão do todo muito mais profunda, muito mais qualificada do objeto que tu quer analisar. Todas as informações do curso vão estar aqui, para onde vocês, a página onde ir e tal, para vocês acessarem e se informarem, e convido a todos, venham fazer esse curso, venham se qualificar politicamente para elevar o nível da nossa atuação política, para que a gente consiga entender esse mundo complexo, para transformar, que essa é a síntese desse curso. Análise de conjuntura
como prática de transformação.